A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é com muito prazer que estamos mais uma vez no culto no lar, na nossa escola bíblica dominical. Neste dia, o dia que fez o Senhor, para que nos alegrássemos e nos regozijássemos nele. Queremos saudar você aqui que é da região metropolitana, você que é do interior do nosso estado, que Deus continue lhe abençoando grandemente. Estendemos essa saudação também em nome do nosso pastor presidente Ailton José Alves, a você que é de outro estado, que também está acompanhando a programação, e ainda irmãos de outras nações, que também nos presenteiam com a sua honrosa audiência. Desejamos que a bênção do Senhor esteja sendo ministrada sobre a sua vida. A Rede Brasil é um canal de bênçãos para a sua vida e tem uma programação toda voltada para levar Deus para dentro dos lares, no lugar onde você está, no seu trabalho, quem sabe até no hospital, mas está sendo assistido, ministrado, está sendo grandemente abençoado pela programação. E nós iniciamos este trabalho com certeza como os outros, com uma oração, agradecendo ao Senhor por este dia, rogando as suas bênçãos sobre nós, sobre você que está aí, quem sabe com a sua família, pedindo que Ele, neste dia, venha nos presentear com a sua palavra, com a sua graça e, sobretudo, com o conhecimento que nós precisamos adquirir para ajustar a nossa vida aos santos caminhos do Senhor. Então vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença neste dia com muita alegria. Ó Senhor, nós queremos Te louvar, Te engrandecer, Te agradecer. Tu és santo e habita entre os louvores. Tu és o que habita entre os querubins. A Ti nós nos dirigimos com temor e reverência, Criador dos céus e da terra, grande arquiteto do universo. Aleluia. Nós fazemos coro com os seres angelicais neste dia, dizendo que Tu és santo, santo, santo. Aleluia. Nós Te agradecemos por cada um dos Teus servos que estão acompanhando, Senhor, esta programação. Que a Tua bênção seja extensiva a eles. Que tudo que for feito aqui seja para a glória do Teu nome, toda a equipe envolvida também, Senhor, possa ser grandemente capacitada pelo Teu Espírito. Tu podes salvar, Tu podes curar, Tu podes batizar com o Espírito Santo enquanto cantamos, Aleluia. Enquanto aprendemos a Tua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, no bendito nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, depois desta oração, agora nós vamos louvar a Deus com os nossos hinos congregacionais sugeridos pela nossa lição, né? E está escalado pelo nosso pastor presidente para estar cantando os hinos com você que está em casa, o presbítero Jonatas Éder. Pai do Senhor, presbítero. Pai do Senhor, pastor. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, saudamos a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que bom poder voltar ao nosso culto no lar, nesta manhã, culto da EBD, Escola Bíblica Dominical. E com a anuência do evangelista Marcelo Teles, vamos louvar ao Senhor com os hinos da nossa harpa cristã. A princípio, vamos cantar o 432, que é um hino que fala sobre nossa vida seja consagrada a Deus, já nos preparando para o momento da ministração da palavra que vai falar sobre essa volta, esse retorno necessário à comunhão com Deus. Vamos louvar com muita alegria 432. Louvemos juntos? Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possas sempre Tu por mim opera o Teu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida
seja o meu tempo, seja o meu tempo já, consagrado em teu labor. Nossos lábios, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, toma, ó Deus, o meu querer. Diga nessa manhã, faze o teu, ó Salvador. Aleluia! Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Recebe-me, oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, aleluia, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Você pode dar glória a Deus aí no seu lar? Glória a Deus também aqui nos estúdios da Rede Brasil. O pastor Marcelo ainda nos autoriza a louvar ao Senhor com mais um hino. Vamos louvar o 77 da harpa cristã. Primeiro nós falamos que o nosso desejo é viver uma vida para Deus, não é? É um hino até de renovação da aliança, não é isso, pastor? Toma meus lábios, toma minha vontade. E agora nós vamos dizer, com o hino 77, que o nosso maior desejo é guardar esse contato com o Senhor. Glória a Deus. E se você ainda não tem isso, hoje pode ser este dia. Vamos louvar com alegria. Bem animado. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contacto com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador.
Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contacto e terás poder, oh glória, guarda o Obrigado, ministro. Deus abençoe, presbítero. Amém. É sempre muito bom nós louvarmos a Deus e engrandecermos o seu santo e maravilhoso Aleluia, nome. aleluia. O Salmo 100 nos manda entrar em seus átrios com hinos. Aleluia. Eu sei que a sua alma se sente regozijada de poder expressar através de louvores, não é? O que você sente em relação ao seu Deus, ao seu Salvador. Primeiro pelo que Ele é. E segundo, por tudo que Ele faz por nós. Tinha razão Davi quando disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, não é? Muito bem, meus amados irmãos, nós queremos nesse instante convidar a todos que podem para estarmos de pé. Vamos ler a palavra de Deus, referente à lição da Escola Bíblica Dominical, que estaremos estudando neste dia, na presença do Senhor, não é? A lição de número 12, que tem como tema o título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O texto áureo que está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, nos diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A verdade prática, que é um resumo do pensamento do autor acerca da lição proposta, diz assim: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A leitura bíblica em classe está em 2 livros da Bíblia, não é? Os livros gêmeos de Esdras e Neemias. Esdras capítulo 9, versículo de 1 a 4, e Neemias no capítulo 13, versículo 23 ao 26, ainda o capítulo 9, versículo 38, e por sua vez o capítulo 10, versículo 1, 29 e 30. Queremos também especificar que esta lição tem um objetivo geral, que é salientar o perigo das uniões ilícitas, e objetivos específicos são 5, não é? Apresentar o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto. Segundo, explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã e vice-versa, não é? Terceiro, destacar a sobrevivência do povo judeu. Quarto, aconselhar a respeito do casamento de crentes. E quinto, incentive a espera em Deus. Agora sim, de pé, vamos ler a palavra do Senhor nas referências que acabamos de citar. Esdras capítulo 9, versículo de 1 a 4, nos diz assim: acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito.
Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Neemias capítulo 13, versículos 23 ao 26. Vi também, naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. Neemias 9:38. E com tudo isso, fizemos um firme concerto e escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias 10, versículo 1, 29 e 30. E os que selaram foram Neemias, o Tissata, filho de Acalias, e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Versículo 30. E que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para nossos filhos. Quem pode dizer amém? Amém. Nós vamos orar, queridos, agradecendo ao Senhor pela leitura da sua palavra, pedindo que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, né? Você que é dirigente de escola estará incluído nesta oração. Você que é professor, queremos também incluir a vida dos idosos da classe do PROAT, que eu sei que está sentindo muita falta das aulas presenciais, mas tem sido abençoado pela programação da Rede Brasil, né? Tanto TV quanto rádio, né? Isso e ainda mais as redes sociais. Então nós vamos incluir também as nossas crianças, que vai do maternal até aos juniores, para que o Senhor continue abençoando em nome de Jesus. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, mais uma vez estamos diante da Tua presença em oração, para te agradecer pela leitura da Tua palavra e rogar as Tuas bênçãos, Senhor, sobre nós, sobre os idosos da Tua casa, sobre as crianças que ainda, Senhor, inspiram cuidados os nossos irmãos, nesse momento que ainda estamos passando. É verdade que agora, bem melhor do que no começo, porque Tu tens ouvido a oração da Tua igreja e Tu tens, Senhor, soprado favoravelmente ao povo, ao Teu povo. Eu te peço em continuação a Tua bênção sobre cada supervisor de EBD, sobre cada dirigente de EBD, sobre cada professor. Continua abençoando o Teu trabalho da Escola Bíblica Dominical. Ó Senhor, capacitando e ajudando-nos a compreender o assunto que estaremos estudando segundo a Tua vontade. Te pedimos assim, no nome santo de Jesus. E todos dizem amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, os que podem e estão de pé comigo, assentem-se, por favor. E neste momento nós já vamos para uma parte também tão importante deste culto, que são as contribuições com os santos dízimos e as ofertas que mantêm o trabalho de Deus. Não é isso? Nós convidamos aqui o auxiliar, o irmão Jonas Santana, que está escalado pelo nosso pastor, para estar trazendo uma palavra para os contribuintes e também orando por eles, né? Para que o Senhor os abençoe, abra as portas
vizinho a essa pandemia, veio uma crise financeira muito grande, mas o Deus que reverte o primeiro quadro, reverte também o segundo, né? Irmão Jonas, a paz do Senhor. Paz, Senhor, ministro. Muito bem, está com a oportunidade. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos. É uma alegria, uma satisfação muito grande de participar de mais um domingo de uma escola bíblica dominical. E como a escola bíblica dominical é um culto, e todo culto é composto por adoração, hinos. Nós adoramos através dos hinos, adoramos através da nossa referência, adoramos também através da palavra de Deus. Mas também nós adoramos através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Os dízimos e as ofertas é um princípio bíblico que está exarado em todas as páginas das Escrituras Sagradas. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz, vai chamar o dízimo de santo. Já no Novo Testamento, o princípio se preserva da mesma forma. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo número 8 e o versículo número 3, diz assim um texto sagrado: E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes e Susana e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Uma das formas de se servir a Deus é também contribuindo com os dízimos e contribuindo com as ofertas. E Deus tem dado a oportunidade, através da Rede Brasil, de ter também esse canal e alguns canais que foram criados para você também poder participar. Está aí na sua tela, você vai observar um QR Code, é um ícone, e você pode apontar a câmera do seu celular e você será direcionado justamente a uma página. Você também pode contribuir. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, contribua com prazer, contribua com alegria e com satisfação. Existem outros canais, existe a página da igreja, né? Existe uma página, a página está aparecendo aí na sua tela, você pode acessar ela com o www.eadpeplay.org.br. Você pode acessar essa página, você vai encontrar lá no layout da página, Quero Conhecer, e quando você clica justamente nesse botão, vai aparecer outra seção, que se chama Quero Contribuir. Justamente com a contribuição, você pode contribuir através de seus dízimos, de suas ofertas, você pode também fazer uma oferta para missões, uma também para os projetos sociais da igreja. Aí quando você seleciona justamente uma dessas opções e clica lá, na opção contribuir, você também será redirecionado a uma página. Aí você tem o PayPal. Para quem está no exterior, por exemplo, ele é muito mais conhecido, você pode contribuir também através do PagSeguro ou você pode contribuir através das contas da igreja. Existem algumas contas que a igreja deixou disponível para que você possa contribuir. Você pode contribuir pela Caixa Econômica Federal, tem a agência, está o número da conta. Se você estiver em casa, você está em casa nesse momento, quiser tirar uma foto justamente para ver os números, gravar os números da conta, ou você está assistindo pelo YouTube, você vai parar e você vai gravar o número dessas contas. Tem a conta da Caixa Econômica Federal, tem a conta do Bradesco e a conta do Banco do Brasil. Uma observação interessante que veja na hora da contribuição o CNPJ da igreja e toda a contribuição será feita em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Principalmente, veja a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, veja o CNPJ. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, você pode contribuir. Então, quero convidar você nesse momento para que a gente ore a Deus. Vamos orar por aqueles que vão ofertar. Vamos orar para que Deus abra a porta de trabalho. Nessa pandemia, muita gente perdeu o emprego. Há pessoas nesse momento que estão desejosos, querendo contribuir, mas as condições financeiras não lhe permitem. Mas creia, existe um Deus no céu que abre porta onde não tem porta. E se sua porta é pequena, Ele pode abrir uma porta maior. Deus irá lhe abençoar. Lembre, os dízimos e as ofertas é um princípio bíblico desde o Antigo até o Novo Testamento. Se você não tem a oportunidade, talvez não tenha tanta habilidade de usar esses canais, mas procure o responsável da sua congregação, procure o seu coordenador, procure o seu pastor setorial, ele irá lhe orientar. Então, quero convidar, com a permissão do nosso evangelista e vice-superintendente das escolas dominicais, vamos orar ao Senhor nesse momento. Apresente a Deus as suas necessidades e Deus, com certeza, irá lhe atender. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai eterno e Pai justo, nós chegamos diante de Ti, nesse domingo de manhã, para Te adorar através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Somos dependentes de Ti.
Abençoa o pão dos teus filhos, meu Deus. Aquele, Pai, que nesse momento está contribuindo, aumenta o pão, não deixa faltar nada. Mas, Senhor, tem aqueles que nesse momento estão assistindo esse programa, que estão querendo contribuir, mas não podem. Deus eterno, Tu és o Deus da provisão. Tu faz o que ninguém pode fazer, então abre a porta de trabalho para os Teus filhos. A Tua igreja te pede, te clama, confiando na Tua provisão. E Deus eterno, em nome de Jesus, escuta as nossas orações e recebe a nossa adoração através dos nossos dízimos. Assim te pedimos e te suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão Jonas. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Amém. E nós vamos contribuir, que é um ato também de louvar a Deus, e vamos louvar também com hinos, não é isso? O presbítero Jonatas Éder vai estar cantando com você que está aí também, com certeza contribuindo para a obra do Senhor, para que Deus continue lhe fazendo prosperar em nome de Jesus. Louvemos. Amém, pastor. Vamos continuar louvando enquanto os nossos irmãos vão contribuindo com alegria, não é? A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. Com a autorização do evangelista Marcelo, vamos louvar o hino 75 da nossa harpa cristã. É um hino que também trata ou vai preparar o nosso coração para a palavra. Já já nós estaremos ouvindo a ministração e esse hino é belíssimo, né? Porque ele fala sobre em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Vamos louvar com alegria. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Adoremos. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Cante. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Olha o conselho. Ser manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé. Veras é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Aleluia. Amém. Deus Obrigado, abençoe, Deus. presbítero. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma. Pelo sangue da cruz somos mais que vencedores. Glória a Deus. Já dizia um pregador que o crente é o único ser humano no mundo que já vai para a guerra sabendo Glória a Deus.
de quem é a vitória, não é? Aleluia. Ele já desce com a faixa, já desce com o troféu. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, hoje, este dia de domingo, pela graça de Deus, estaremos estudando a lição de número 12, já nos aproximando aí do encerramento deste trimestre maravilhoso, onde já foi possível, né, as aulas presenciais, ainda que com distanciamento, uma quantidade de pessoas limitadas, mas com o passar do tempo as coisas estão flexibilizando, estão tornando possível já em alguns lugares, não é, o retorno dos idosos, das crianças. E pela graça de Deus, a lição de número 12 nos vai tratar sobre o tema Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Lembrando que o tema geral é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. A lição de hoje, meus amados, vai mostrar, né, um problema que surgiu no meio do povo de Israel e que não foi um caso atípico no tempo de Esdras. Pelo contrário, aqueles que conhecem um pouco a narrativa do Antigo Testamento sabem que, vez por outra, Israel, no contato com os povos pagãos, embora previamente advertido de não aderir aos seus costumes e nem de realizar casamentos com esses povos de outras culturas, consequentemente de outras religiões que adoravam a deuses falsos, embora advertidos, eles caíram diversas vezes neste laço. E mesmo sofrendo a disciplina do cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Muitos morreram em solo babilônico, não é isso? E outros tiveram a oportunidade de ver o cumprimento da profecia de Jeremias, no capítulo 25, versículo 11 e 12, que passados 70 anos, Deus os visitaria e os traria à terra de Israel. E Esdras foi um daqueles homens que Deus utilizou-se, para reconstruir moral e espiritualmente a nação judaica. Não é isso? No entanto, mesmo Deus lhes mostrando este favor, que para eles soou como algo que parecia mais um delírio, sair do cativeiro babilônico era algo que sonhava-se acontecer, mas não se esperava de fato. E o Salmo nos diz muito bem, né? Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham. Eles sequer acreditavam de que Deus tinha a capacidade de reabilitá-los e reconstruir a sua vida física, moral e espiritualmente. Mas o Senhor fez. Não há infidelidade em Deus, mas havia infidelidade no meio do povo, infelizmente. E como eu disse, Deus havia advertido o povo de Israel de não aderir às práticas pagãs dos povos que circundavam a terra de Israel. Deus havia advertido de que eles não deveriam imitar também seus costumes, suas práticas, e também não devia aparentar-se com eles. Daí porque essa lição vai tratar sobre o casamento misto, porque chegou a notícia aos ouvidos de Esdras, o líder espiritual, aquele escriba, aquele sacerdote, que no meio do povo, no capítulo 9 de Esdras está escrito isso. Havia aqueles que haviam se aparentado com povos pagãos. Se você puder abrir a sua Bíblia, você vai ver que está escrito assim: acabada, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, que é uma referência aos sacerdotes, né? Dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus. Abominações aqui é a expressão hebraica toevá, que quer dizer aquilo que é odioso aos olhos de Deus. Eles não se separaram, antes aderiram à prática dos cananeus, dos heteus,
dos ferezeus, dos jebuseus, e dos amonitas, e dos moabitas, e ainda dos egípcios e dos amorreus. E especificamente, tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. Quer dizer, tanto casaram com esses povos pagãos, como permitiram que seus filhos também contraíssem casamento com eles. E isso no versículo 2 diz: e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra. Então essa expressão mistura, ela casa-se com essa expressão aqui, misto, né? Que quer dizer a fundição de vários elementos estranhos tentando fazer um elemento só. É essa a palavra-chave aí, que é a palavra mistura. E quando isso chegou aos ouvidos de Esdras, aquele líder espiritual que foi levantado por Deus para trazer o povo, reconduzir o povo não apenas à cidade de Jerusalém, não apenas a Judá, mas principalmente ao centro da vontade de Deus. Não era difícil trazer Israel ou a nação judaica para o território israelita. Difícil era trazê-los para o centro da vontade de Deus. Isso foi algo processual. Era preciso tirar do meio do povo aquilo que estava obstruindo essa restauração. E Esdras, conforme o capítulo 9, versículo 3, ouvindo tal coisa, ele diz: rasguei minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça. Veja que desespero, não é? Que sinal público de alguém que está atônito por saber de uma informação como essa. Na mente de Esdras era: se o que nos levou ao cativeiro foi a desobediência à palavra, e o Senhor nos tirou de lá porque nós nos arrependemos, por que tornamos a praticar aquilo que nos levou ao castigo? Certamente passaremos por algo maior, porque isso já é uma reincidência. Pensava Esdras com certeza. E essa expressão, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba. E você sabe que para um judeu tirar a barba era um sinal de muita humilhação. Porque o carinho e a atenção que a gente dá aos cabelos da cabeça, o judeu dá a barba. Para ele é um sinal de ornamento, de honra. Tirar a barba e mostrar a nudez são duas coisas extremamente vergonhosas para um judeu. Então arrancar os cabelos da barba também era um sinal de luto, era um sinal de repúdio, total repúdio e humilhação diante daquele relato de que o povo havia se misturado à semente santa. Você lembra de Êxodo 19:5, quando diz ali o texto: ao pé do Monte Sinai, quando Deus lembra que tinha trazido o povo da casa da servidão com um propósito de fazer deles um reino sacerdotal, uma propriedade peculiar, uma nação santa. E santa é a expressão que quer dizer separada, não misturada, não é isso? Mas eles, na verdade, se misturaram. E Deus, como disse, já havia advertido, né? Se você puder ler comigo Êxodo capítulo 34, abra a sua Bíblia, né? Já que estamos estudando a palavra de Deus, capítulo 34 do livro do Êxodo, a partir do versículo de número 11, a gente vai ver aqui Moisés advertindo o povo que não se misturasse com os povos de outras culturas. Guarda-te o que eu te ordeno hoje. Veja, ordeno, é um mandamento, não é? Eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, cananeus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Aí ele diz: guarda-te, conserva-te, que não faças concerto, pacto, aliança, contrato com os moradores da terra aonde hás de entrar, para que não se seja por laço no meio de ti. Não é isso? Lembre que laço é uma linguagem de armadilha, não é isso? Como quando alguém prepara uma armadilha, um alçaprão para prender um passarinho, ele diz: olha, se você se misturar com esse povo, isso vai ser uma armadilha para você, isso vai lhe levar a prejuízos. E Deus está advertindo justamente para que eles não caiam nessa situação, não é?
Aí diz, olha, mas aos teus altares transtornareis, suas estátuas quebrareis, e os seus bosques, porque debaixo das árvores se oferecia, né, sacrifícios pagãos, também quebre. Aí diz aqui, ó, não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso Ele é. Aí diz, olha, não faças concerto com os moradores da terra, não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifique aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios, ou seja, não participe dos banquetes que eles oferecem. Não é isso? Daí o posicionamento de Daniel em Babilônia, de não se contaminar com o manjar do rei, porque eles sabiam que tipo de vida Nabucodonosor levava. E sentar na mesa para um judeu é aliançar-se com a pessoa com quem ele está comendo. Então, Deus já havia advertido de que eles não fizessem isso. E acrescenta, versículo 16, e não tomes mulheres de suas filhas para teus filhos e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Moisés já previa, né, como líder, que quando o povo entrasse em Canaã, que já era uma terra habitada, não é isso? Por povos pagãos, olha, se expulse eles de lá. Não se aparentem, não façam contratos, pactos, concerto com eles, porque isso vai se servir de laço para vocês. No entanto, o povo de Israel caiu nessa situação. O livro dos Juízes mostra que eles não expulsaram completamente. Irmãos, é um problema quando a pessoa se converte pela metade. Quando ainda há áreas da sua vida que a pessoa não expulsou aquilo que é do mundo. Aí está misturado, é um pão como o pão que era Efraim, um pão que não foi virado. Está um lado assado e um lado cru. E a gente já pode extrair aqui uma lição para nós como igreja. Deus quer a nossa separação de tudo daquilo que possa nos contaminar. É claro que Paulo diz que a gente não deve, não tem como se separar das pessoas fisicamente, porque a gente tem contato com as pessoas na sociedade, não é isso? Agora, o que é que a gente não pode ser partícipe? É dos pecados destas pessoas, é dos costumes que violam a santidade de Deus. Não é sair do mundo, porque aí precisaria a gente ser arrebatado e ir para o céu, porque ainda enquanto estamos no mundo, devemos nos comportar como sal da terra e como luz do mundo. Então aqui a gente encontra, né? Poderia citar ainda Deuteronômio capítulo 7, versículos 3 e 4, vou só citar, não vou ler, para a gente avançar. No entanto, fica claro que o povo de Deus começou a seguir as abominações dos povos. E quando aquele líder espiritual ouviu falar disso, ele chorou, rasgou os seus vestidos. Diz o texto que ele buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo: nós deixamos os teus mandamentos. Então, o primeiro ponto vai mostrar: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Quando Esdras foi informado dessa situação, ele lamentou. O líder que Deus escolhe, irmãos, quando descobre que o povo não está de acordo com a vontade de Deus, ele se quebranta. Porque o desejo dele é mais do que uma terra física, é a terra espiritual que nos espera. Fácil é entrar em Jerusalém, cidade, difícil é entrar na Jerusalém celestial. Para isso precisaria expurgar o povo. E a atitude de Esdras não foi uma atitude apenas de Esdras, foi uma atitude que levou o povo a entender quão grave era o seu pecado. O capítulo de número 10 do livro de Esdras, se você puder abrir a sua Bíblia, você vai ver aí que quando ele tomou essa decisão, depois que foi informado do pecado do povo que havia se casado com mulheres de outras nações pagãs, que ele se quebrantou, se humilhou e confessou o pecado pelo povo, embora necessariamente ele não houvesse transgredido como sacerdote, ele era o representante do povo diante de Deus.
Então no capítulo 10 diz: e orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, o povo viu isso. Por que é que ele está fazendo isso se não foi ele que pecou? Ele está fazendo isso por nós. Então veio um quebrantamento muito grande no meio do povo. O povo disse: se a culpa não é dele, é nossa. Se ele se sente assim, quanto mais nós que somos os que transgredimos. Aí diz o texto: ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então veja que essa atitude levou a um quebrantamento nacional, de proporções nacionais. Os que haviam transgredido reconheceram seu pecado e passaram a chorar. A mudança começa quando a pessoa reconhece que caiu. E quem reconhece que caiu não tem olhos secos, tem olhos molhados. O choro faz parte do quebrantamento. O salmista diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Na oração que Salomão fez a Deus, Deus disse a ele: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, olha aí a expressão quebrantamento, né? Que é uma expressão que quer dizer esmagar, quebrantar, machucar. Mas na frente a variante quer dizer envergar, porque a natureza pecaminosa nos torna inflexíveis. Mas quando a gente é confrontado com a palavra, então a gente se enverga, a gente se prostra diante daquele contra o qual pecamos, reconhecendo quão frágeis nós somos. Então, o efeito da atitude de Esdras foi imediato. O povo se quebrantou, o povo confessou o seu pecado, versículo 2. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, capítulo 10, versículo 2, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas isso não é um ponto final, Esdras. A gente fez o que é errado, mas a gente quer fazer diferente. A gente quer se consertar. A palavra que segue mostra isso. No tocante a isso, ainda há esperança para Israel. O que fizemos foi grave, mas não é impossível reverter. É difícil, mas impossível não. Então eles animaram de alguma forma Esdras com essa palavra. Estavam dispostos não somente a orar, quebrantados, não somente a orar confessando o seu pecado, mas dispostos a abandonar aquilo que estava desagradando a Deus. Veja o que diz o versículo 3. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos, vamos mandar embora. Despedir é mandar embora, dar um tchau. Todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem no mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. E aquilo animou Esdras, e eles disseram ao líder: levanta-te, pois porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo, esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou, glória a Deus, e foi arrumar a casa que estava desarrumada. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? O arrependimento foi verdadeiro. Eles estavam dispostos, não é, a chorar pelo que fizeram, a confessar o que fizeram, mas também a abandonar o que fizeram. Meus amados, nós aprendemos aqui que o verdadeiro arrependimento, ele é seguido de abandono do pecado. Provérbios 28 e 13, texto muito conhecido: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Em outras palavras, o que põe a sujeira embaixo do tapete
nunca vai para frente, nunca vai ser plenamente feliz, nunca vai ter paz com Deus, paz consigo e com seus semelhantes. Agora, o que confessa e deixa, aquele que pega a vassoura e faz a varredura e joga o lixo no lixo, não é isso? Aí sim, diz o texto, né? O que confessa e deixa alcançará a misericórdia, o favor de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o primeiro ponto nos mostra isso, o efeito da atitude de Esdras, o arrependimento do povo. O povo havia se arrependido de coração. Agora, alguém pode pensar, por que um judeu não devia casar com uma pagã? Que é o segundo tópico, né? Primeiro, porque a gente já viu lá no livro do Êxodo que Deus havia proibido o povo de aparentar-se com outros povos. Casamento, meus irmãos, como os senhores sabem, não é só uma união física, é uma união emocional, é uma união espiritual. O costume do cônjuge feminino passa a ser o costume do cônjuge masculino. Então Deus queria, com esse preceito, evitar que o povo santo aderisse às práticas pagãs quando casasse com mulheres pagãs, porque elas vinham de práticas idólatras e, por certo, iam influenciar negativamente eles ou seus filhos. Não foi isso que aconteceu com alguns personagens da Bíblia? Que ao invés de levarem as pessoas à conversão a Deus, se desconverteram. Esse é o problema. Então Deus, querendo preveni-los de que eles não abandonassem a fé, proibiu o casamento misto. Veja que esse é um preceito antes mesmo da lei. Quer que eu lhe mostre na Bíblia que antes mesmo da formulação da lei, esse já era um princípio entendido pelos patriarcas? Gênesis capítulo 24, você vai ver Abraão tendo o cuidado de enviar o seu mordomo para escolher uma noiva para seu filho Isaque. Detalhe, que tinha promessas de Deus, não é isso? E ele faz um juramento, veja como ele leva casamento a sério, né? Ele diz, olha, você vai buscar uma esposa para meu filho, mas você deve colocar a mão aqui debaixo da minha coxa e me prometer que não vai trazer uma mulher pagã. Daqui da região onde eu habito, de Canaã. Não traga uma cananeia ou uma cananita, não é? Capítulo 24, versículo 2, 3, diz assim: E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Tá vendo? Jure! Mas na frente, Abraão disse assim: guarda-te, versículo 6, que não faças tornar para lá meu filho, o Senhor Deus do céu, que me tomou da casa de meu pai, porque eu sei o que é renúncia. Quando ele me chamou, ele já mandou me separar do povo pagão, inclusive da minha própria família. Então o projeto que Deus tem comigo, isso é extensivo a meu filho. Também ele tem que se separar do que é pagão, não é? Aí diz aqui, olha, a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo. Ah, irmão, e Deus tem interesse em matrimônio? Muito interesse. Abraão leva tão a sério que ele diz: você vai, mas vai com juramento, viu? E diz cumprir juramento, já sabe. E tem mais, você vai, mas não vai só. O Deus de quem eu sou e a quem sirvo, ele vai enviar o anjo e vai preparar o caminho para você trazer a pessoa certa. Glória a Deus. Então a gente já vê o patriarca da nação com essa preocupação de não misturar a semente santa com povos pagãos.
Entendeu, meus irmãos? Depois vem as referências da lei que mostram, né? Deuteronômio 7, versículo 2 a 4, Êxodo 34, 16, Josué capítulo 23, versículo 12 e 13. Os casos na Bíblia de homens que entraram por esse caminho são desastrosos. Você lembra de Salomão, chamado Gedidias, amado de Deus? Não é isso? Como ele se atrapalhou na sua vida espiritual, porque primeiro já fez o casamento com uma egípcia, já começou mal, e ainda mais começou a trazer o harém de outros reis para dentro do seu harém, mulheres de várias nações, e diz o texto que elas lhe perverteram o coração, fazendo ele queimar incenso até a deuses pagãos. Quem não lembra disso? Quem não lembra de Acabe, aquele rei de Israel, que casou-se com uma sacerdotisa de Baal, Jezabel, que o incentivou à prática idólatra, e não somente ele, como aí a partir dele começou a difundir o culto a Baal em Israel e fez mais para irritar ao Senhor do que todos os reis que foram antes dele. Quem não lembra de Sansão, né? Um homem que nasceu nazireu, porque o nazireado, ele era a partir de que a pessoa tomava a decisão livre e espontânea de fazê-lo. Veja, o nazireado era uma decisão consciente da pessoa, mas o nazireado de Sansão não foi uma decisão dele, foi uma decisão de Deus para ele. Ele já nasceu nazireu. É diferente, é um nazireado permanente, porque tem um nazireado temporário e um nazireado permanente. E, no entanto, uma das proibições, não só para o povo de Israel, como também estendida aos nazireus, era que eles não se contaminassem. Mas veja o que diz Juízes 14, na sua Bíblia, por favor. Quando ele, em suas andanças, viu uma mulher de uma outra cultura, não é isso, uma filisteia, e ele se apaixonou por ela. Olha o que diz aqui, ó. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Veja, ele se apaixonou por ela, foi atraído pela visão. Por certo, era uma moça bonita, vistosa, elegante, e ele foi atraído por isso. Mas veja a orientação dos pais. Olha o que diz: porém seu pai, versículo 3, e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Ele foi advertido pelos pais, lembrando o preceito mosaico. No entanto, veja a resposta que ele deu aos pais. E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Meus amados, o critério, principalmente para os jovens solteiros que estão agora acompanhando a exposição da palavra, o critério para escolher uma moça ou um rapaz para casar não é só a beleza física. Não é só a condição financeira, se ele estuda numa faculdade cara, se ele trabalha para poder lhe dar uma estabilidade ou ela trabalha para lhe dar uma estabilidade, não é só isso. Não é só beleza física, não é só condição financeira, não é só se é de uma boa família, de uma família educada, porque a gente sabe que existem pessoas, mesmo não crentes, que preservam, né, valores que a Bíblia defende: honestidade, prudência, bom caráter. Ainda que essa pessoa tenha um grau de instrução, tenha um grau financeiro elevado e tenha até uma boa conduta diante do mundo, mas se ela não for crente, não serve para casar com um crente. O critério preponderante é se é uma serva de Deus, é se é um servo de Deus, porque todo homem nasce em pecado, você sabe disso. E o homem que nasce em pecado e não é regenerado, a escola não regenera, o dinheiro não regenera. Não,
A gente sabe que a educação tem a sua contribuição. Uma pessoa educada, ela é mais propensa a ser um cidadão de bem do que uma pessoa que não é educada. Mas isso não é regra, porque nós temos visto na nossa própria sociedade pessoas de currículo entrar pelo caminho das drogas, entrar pelo caminho da prostituição, até pessoas de cargos eminentes que falam vários idiomas e estão sendo presas, não é isso? Por roubo, por furto e tantas outras mazelas sociais. Então, deve-se considerar esse critério que está estabelecido na palavra e que a lição está destacando hoje. Só serve se for crente. E não é qualquer crente, é um crente fiel. Até mesmo no nosso círculo, você jovem tem que ser seletivo. Paulo disse, olha, se afaste daquele que se dizendo irmão, for devasso, beberrão, for impuro, com esse nem ainda comais. Nem ainda comais. Então veja que coisa séria, não é? Então a gente tem o caso aqui de Sansão, tem o caso de Acabe, tem o caso de Salomão, que mostra que entraram por esse caminho e se deram muito mal. E Israel, no terceiro ponto, ele precisava conservar sua identidade. Ele precisava obedecer ao preceito divino e não se misturar. Conservemos, irmãos, a nossa identidade. E qual é a nossa identidade? De povo de Deus. Essa expressão de quer dizer pertencente. Nós não somos de nós mesmos, Paulo disse, né? E sobre a ótica cristã, aí é que a gente precisa ter esse cuidado mesmo, não é verdade? Porque Paulo ensinou que nós somos comprados. E de forma que não somos nem de nós mesmos, porque a gente não se comprou, não é? Somos daquele que pagou um preço na cruz do Calvário para nos ter para Ele de volta. Porque Deus nos tem de duas formas, por direito natural e por direito de compra. Eu sou de Deus porque eu vim de Deus, Ele me fez. E eu sou de Deus porque Ele me comprou. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O apóstolo Pedro disse que a gente foi resgatado, não foi com prata nem com ouro, né? Ou coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Lá no Cântico dos Anciãos, no Apocalipse capítulo 5, né, está escrito lá que ele comprou todos os povos, tribos, línguas e nações e nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então nós somos comprados, né, e somos do Senhor. Paulo diz em Romanos 12, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, rogar ali é pedir com insistência, não é isso? Pela compaixão de Deus, baseado no amor que Deus demonstrou a nós, que apresenteis, a palavra apresentar é passar para as mãos de, não é? Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a expressão racional ali é a expressão lógica, literalmente no grego. Ou seja, vocês têm que ter essa compreensão, vocês têm que ter esse entendimento de que o corpo de vocês não pode ser mais objeto do pecado, mas vocês devem apresentar, tal qual o sacerdote apresentava o sacrifício a Deus, você agora apresenta o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, Deus queria a sobrevivência do povo judeu, como Deus quer a sobrevivência da sua igreja. A igreja está no mundo, mas a igreja não é do mundo. A igreja deve conservar a sua identidade, obedecendo aos preceitos. Obedecer a palavra é conservar a identidade de povo de Deus e não apostatar, meus irmãos. Consequentemente, quando a pessoa envereda pelo caminho da desobediência, a tendência é o desvio e podendo chegar até a apostasia. Há uma situação até irreversível, que a apostasia é irreversível, o desvio é reversível, mas a apostasia é irreversível. Então nós temos que ter esse cuidado. Deus queria guardar a nação de Israel e Deus quer guardar a sua igreja. Em Êxodo 19:5, Deus chama a nação de Israel de povo santo.
Mas em 1 de Pedro 2:9, Pedro aplica isso para a igreja, não é isso? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Porque tem um para quê, não é? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o querigma ali, que é a pregação, que é para que anuncieis, a expressão anunciar é querigma, ali o anunciei não é anunciar só com palavras, é anunciar com atitudes, né? As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Como é que as pessoas vão ver que eu sou povo de Deus? Como eu vivo como povo de Deus. Quando eu vivo como povo de Deus, as pessoas veem que eu sou de um povo diferente. Não é verdade? Então, quem entrou por esse caminho foi a apostasia, Acabe. Fica aí o questionamento sobre a situação final de Salomão. A gente pode dizer à luz de Eclesiastes que ele se arrependeu. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não é verdade? Não quero colocar ninguém no céu nem no inferno, no que diz respeito a Salomão. Prefiro que todos vão para o céu, não é? Mas veja que foi uma situação de decadência, de um homem escolhido por Deus. E mais tarde isso trouxe a divisão do reino. Não é verdade? Então pense bem antes de tomar uma decisão, né? E agora a aplicação sobre a ótica cristã, porque neste caso aqui de Esdras capítulo 10, o povo estava disposto até mesmo a abandonar as mulheres com quem casaram. Eles repudiaram. Foi doloroso. Imagine, eles não sei quantos anos de casado alguns já tinham, não é isso? A gente está falando de casado, já tinham filhos. Então tiveram que dizer, olha, volta para a terra de vocês. Mas meu filho, o que foi que aconteceu? Eu disse, eu fui quem transgredi. E agora eu tenho que consertar. Tem coisa que é a gente quem conserta, irmão. É a gente quem tem que abandonar. Não é isso? E renúncia ninguém faz sorrindo. Renúncia se faz chorando. Porque o dicionário diz que renunciar é abrir mão de coisa desejada. É algo que está apegado com a gente, que vai arrancar um pedaço. Mas é arrancando aquele pedaço e a graça de Deus vindo para ocupar. Quanto maior a renúncia, maior a recompensa de Deus para nós. Glória a Deus. E o povo teve que despedir as mulheres. Não é isso? Teve que deixá-las irem embora com os seus filhos e restaurar a sua comunhão com Deus. Esse é um caso do Antigo Testamento. Agora, como olhar este caso de misturar sementes sobre a ótica do Novo Testamento, sobre a ótica de Cristo, sobre o ensinamento dos apóstolos? O apóstolo Paulo, respondendo a questionamentos da igreja de Corinto, a igreja na cidade de Corinto, não é? Porque em 1 Coríntios ele não somente dá instruções, ele responde questionamentos. Veja que o versículo 7, a parte 1, né? O versículo 1, quero dizer, diz assim, olha, ora, quanto às coisas que me escrevestes, então a igreja mandou uma carta para Paulo, fazendo perguntas acerca do casamento. E Paulo vai responder nessa missiva aqui, esses questionamentos. Por exemplo, aqui tinha a realidade dos jovens solteiros, que por certo queriam casar. Aí Paulo orienta, olha, se eu pudesse dar uma sugestão a vocês, que eu tenho que fazer a diferença entre o que é mandamento e o que é sugestão. Paulo era muito, né? Ele era muito criterioso. Quando ele dizia mandamento, ele disse, isso aqui é o Senhor quem diz. Quando é um parecer, ele diz assim, aí sou eu quem estou falando. Não é? Não é isso? E nunca o parecer de Paulo contradiz o mandamento de Cristo. É naquilo que Cristo silenciou, ele dava um parecer. Não é isso? Eles, por exemplo, eu queria, para que vocês pudessem viver mais intensamente as verdades do Evangelho, que vocês nem casassem. Que vocês não iam ter as obrigações de um casamento, iam ter mais tempo para fazer a obra do Senhor, se consagrar de forma mais intensa. Mas eu entendo que isso aqui, cada um deve viver de acordo com a forma que Deus lhe chamou e o dom que recebeu. Então ele entende casamento como regra e o celibato como exceção. Não é? Casamento como regra, celibato como exceção. Aí ele diz lá no capítulo 7, no versículo 39,
Por exemplo, o caso de uma irmã que era casada e de repente o marido faleceu. Ela pode casar de novo, Paulo? Ele disse, pode. Pode casar segundo a sua vontade com quem quiser. Agora ele faz uma observação no final. Contanto que seja no Senhor. Uma referência clara ao ensinamento apostólico de que deve se casar com alguém crente. Com quem quiser, aí ele abre bem grande assim o leque, né? Mas depois ele restringe com alguém no Senhor. Não é isso? Com alguém no Senhor. Então, está viúva ou solteira, está viúvo ou solteiro e quer casar, porque tem pessoas que não querem, aí ele disse, escolha alguém no Senhor. Não se misture com uma pessoa que não seja crente, que você vai estar atraindo tribulação para a sua vida, porque uma coisa é a natureza do regenerado, outra coisa é a natureza do não regenerado, não é? E é o que mais na frente, em 2 Coríntios 6, ele vai falar de jugo desigual. Não vos prendais. Olha a expressão do verbo, prender, da ideia de laço, usada por Moisés lá no texto de Êxodo 34, onde nós lemos. Isso vai servir de laço. Não vos prendais a um jugo desigual, aquela peça de madeira, né, que os antigos criadores de animais e que também trabalhavam na terra que eles agricultavam, né? Eles colocavam sobre 2 animais para arar a terra. Não é isso que foi um ofício de Eliseu, que trabalhava com a 12ª junta de boi, quando Elias foi em direção a ele para chamá-lo para o ministério profético. Mas os animais que deviam estar debaixo daquela canga, eles deviam ser exatamente parecidos no porte, na velocidade. Por quê? Se colocasse um boi mais cansadinho perto de um boi, não é isso? Que tivesse mais vigor, o de mais vigor ia ficar puxando com mais força, enquanto o outro ia bem devagarinho. Então ia ficar desproporcional, também na altura, tanto no vigor como na altura. Já pensou colocar um boi velho perto de um garrotezinho? Não é isso? De um novilho, novilho é o boi pequeno, mais novo, né? Então já pensou, ia ficar como? A canga ia ficar desproporcional. Da mesma forma, Paulo pega essa linguagem, né, emprestado e traz para o mundo espiritual, para uma aplicação para a igreja, e diz, olha, se você casa com alguém que não é crente, você que é solteiro, casa com alguém que não é crente, né, você vai estar num jugo desigual. Você quer ir para o templo no domingo e o cônjuge quer ir tomar cerveja. Você quer se santificar, o cônjuge quer fumar, quer beber. Você quer guardar seu corpo enquanto namorado para só desfrutar do ato conjugal no casamento. Mas o ímpio com quem a pessoa está relacionado, ele só quer carícias para ter a relação sexual. Entendeu? Porque ele não tem a noção, ou tendo a noção, não quer praticar o princípio bíblico da santidade e da castidade até ao casamento. Né? Então, depois que tomar a decisão, não venha se queixar, porque são naturezas opostas. Um é servo de Cristo e o outro servo do pecado. Simples assim. Então, a gente nem pode juntar o que Deus separou e nem separar o que Deus juntou. Não é verdade? Ele fez separação entre luz e trevas. Ele fez separação entre Cristo e Belial. Ele fez separação entre o que é santo e profano. Se ele separou, não tente juntar. Não tente. Também não tente separar o que ele juntou. Que aí seria a aplicação para os que já se convertem casados. Não é isso? Porque aí é outra realidade que a Bíblia, de forma muito honesta e equilibrada, trata. Uma coisa é o crente solteiro, que deseja casar-se. Aí a orientação é procure alguém no Senhor, alguém crente, né? Alguém crente, que professe a mesma fé, que seja do seu círculo, não é verdade? E essa palavra vai direto aos jovens solteiros, as irmãs ou irmãos viúvos que desejam contrair novas núpcias, contanto que seja com alguém no Senhor. Mas para que alguém que já se converteu casado, um dos cônjuges, né? Porque nem sempre o casal se converte junto. Às vezes a mulher vem primeiro para o evangelho,
às vezes o marido vem primeiro para o evangelho, ou porque já era desviado, estava afastado, ou porque naquele dia foi convidado por um colega, foi para a igreja, aceitou o evangelho, mas chegou em casa, há esposas que recebem bem, né? Diz assim, graças a Deus, só assim tu não bebe mais. Não é verdade? O dinheiro que tu ia gastar no pecado agora vai vir para dentro de casa. Tem maridos que agradecem, leva a esposa, eu digo porque tenho visto isso, maridos que levam a esposa no carro, deixa no culto e ele volta para casa, quando não cultua com ela. E quando chega a hora de terminar o culto, ele vai lá, pega o carro, pega a esposa e traz para casa. Ele aceita, mas tem uns que são hostis. E isso vai requerer do cônjuge, mulher ou homem, sabedoria para lidar, para não causar conflitos que já existem, né? Simplesmente pela diferença de quem serve e quem não serve. Então, para quem já se converte casado, olha a palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7, versículo 10. Todavia aos casados mando não eu, olha que ele faz diferença, né? Mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, não é isso? Agora, veja lá o versículo 12. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, veja, se algum irmão tem mulher descrente, o irmão já está dizendo, é convertido, a mulher não é. Mas se essa mulher, ela consente em viver com o irmão, então o irmão não deve deixá-la. Não a deixe. Ela não consente em viver com você, não é? Aí veja a outra realidade. E se alguma mulher, agora é a mulher, tem marido descrente, mas ele consente em habitar com ela, eu digo a essa mulher que não o deixe. Veja que é uma orientação diferente do caso de Esdras capítulo 9, que eles se apartaram das mulheres. Aqui Paulo, na ótica cristã, diz, se esse marido consente em viver com você, mesmo não sendo crente, não o deixe. Se essa mulher consente em viver com você, com o marido crente, não a deixe. Paulo diz, não deixe. Você vai ser uma pessoa, uma peça fundamental para a restauração de todo o seu lar. Um dos membros, um dos cônjuges convertidos é uma ponte para o outro cônjuge se converter. E os filhos deste casamento também se converterem. E aí ser uma casa em que possa colocar aquela famosa plaquinha de Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que essa palavra está servindo de alento para irmãs que sofrem esta realidade, não é? De ainda não ver o marido crente, de ainda não ver, quem sabe alguns irmãos, a esposa crente, não é? Mas o Senhor pode sim. É por isso que Pedro, ele orienta lá na primeira epístola, capítulo 3, olha que recomendação do apóstolo Pedro, né? Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola derriba com as próprias mãos, não é nem o diabo, é ela mesmo, não é? É ela mesma. Então o que é que se espera de uma esposa crente que tem esposo não crente? Que ela seja melhor para ele do que quando não era crente, não é? Uma boa dona de casa, submissa ao marido, não é isso? Obediente a Deus, né? Que possa respeitar seu marido, criar seus filhos na doutrina do Senhor, não é isso? Honrar a Deus, honrar seu esposo. Essa é a melhor forma de evangelizar o cônjuge não crente. Da mesma forma se espera do esposo. Veja o que é que Pedro diz em 1 de Pedro 3. Veja o versículo 1. Semelhantemente vós mulheres. Por que ele só fala mulheres aqui, não fala homens, né? Mas é porque sempre a quantidade de pessoas convertidas, o número de mulheres sempre foi maior, né? Sempre foi maior. Aí ele trata aqui dessa questão. Vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Meus queridos irmãos, a gente vê aqui que esse bom comportamento é evangelístico. É evangelístico. Quantos casos de irmãs que se converteram sozinhas,
os maridos não vieram subsequente, né? Mas devido ao bom procedimento desta irmã, esse esposo não teve como dizer outra coisa senão: eu vivo com uma santa mulher. Ele não teve como dizer outra coisa senão dizer: o evangelho funciona. Não é verdade? O evangelho funciona. Porque a esposa, se já era amorosa, ficou mais amorosa. Se era uma pessoa respeitadora, humilde, se tornou ainda mais. Porque o vinho novo é melhor do que o vinho velho. Não é verdade? E é bebendo que se percebe a diferença, não é? Enquanto o vinho está dentro do vaso e ninguém bebe, ninguém sabe a diferença. Agora, quando bebe, no caso fazendo referência aqui a João 2, aí vai perceber que não é água, é vinho. E não somente é água, é vinho, como é um vinho melhor, não é verdade? Então a mudança ocorre dentro do vaso, mas a percepção da mudança quando se bebe o que está dentro do vaso, não é? Trazendo ao mestre-sala, e tem um mistério ali em João 2 que diz assim, olha: e provando Jesus, e provando o mestre-sala o bom vinho. Veja, normalmente a gente coloca substantivo, adjetivo, mas ali está contrário. Vem adjetivo, substantivo, porque quando isso acontece no português é porque quer se dar ênfase à qualidade do substantivo. Então, o primeiro era um vinho bom, mas o que Jesus fez era um bom vinho, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus faz ficar melhor do que o primeiro. Mas como é que se sabe que houve mudança dentro do jarro? É porque quando se bebe o que está dentro, se percebe a diferença, não é? Então seja um agente, minha irmã, de mudança no seu lar, não é isso, com seu esposo, com seus filhos. Seja um agente de transformação no seu lar, meu irmão, com a sua esposa e seus filhos. Eu sei que os conflitos, de alguma forma, às vezes são inevitáveis, não é? Às vezes, mas não bata a boca, não é isso? Não diga que ele é o diabo, ela é o diabo, porque tem às vezes pessoas que perdem o controle. Você está sendo usado pelo inimigo, pode até estar, mas não diga isso a ele, porque isso vai ferir. A palavra dura, diz o sábio, né? Suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor, não é verdade? Seja um Abigail que sabe viver com Nabal, não é isso? A única coisa que Nabal tinha de bom era Abigail. Aleluia, não é? Diz que ela era formosa e prudente, então ela era bonita por dentro e por fora, não é? E Nabal quer dizer tolo, mas ela nunca pediu o divórcio do tolo, não é verdade? Era um homem rico e era um homem duro, diz o texto, né? 1 Samuel 25, depois você leia, não é isso? Esse texto é muito bonito. E ela nunca se divorciou dele, nunca pediu para Deus matar ele, toma providência. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, quando ele negou ajuda a Davi, e ela tomou informação por um dos seus servos, ela disse: eu vou socorrer esse homem, porque Davi vai vir aí. E Davi vinha com um exército, tudo com fome, espada na mão. O homem com fome já sabe, não é? Eles vinham do deserto. Vou matar Nabal, que se negou a me ajudar com suprimentos. Ela preparou um banquete e foi na frente, caiu prostrada e disse: perdoa aquele homem de Belial. Ele é de Belial, mas é meu marido, não é? Casei com ele para viver até que a morte separe. Hoje a gente vive um período de tanta intolerância que as pessoas se separam com a maior facilidade. Mas Paulo disse assim: se consente em viver, não o deixe, não a deixe. Estou aqui baseado no princípio do apóstolo Paulo, servo do Senhor. Então seja prudente, tome conta do seu lar e Deus vai continuar lhe abençoando. E para os solteiros, também tem o quinto ponto: espera em Deus. E Deus se preocupa com isso, sim. Eu disse aqui em Gênesis 24, quando Abraão disse ao servo: jura-me, o anjo vai adiante da tua face. Você crê que o Senhor vai na frente e prepara uma pessoa ideal para se ajustar nos planos de Deus para a sua vida? A casa e a fazenda são herança dos pais. Mas Provérbios 19:14 diz assim, que a mulher prudente, ela vem do Senhor, ela procede do Senhor. A mulher prudente, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor não é o seu preço.
o seu valor muito excede o de Rubins, não é isso? Então, Deus tem a pessoa certa, não é? Enquanto Adão dormia, Deus fazia Eva. Descansa, que Deus está fazendo Eva, não é isso? E vai te trazer, não é isso? Agora também opte por uma pessoa que tenha idade suficiente para se construir um lar, né? Porque Adão não era um jovenzinho, já foi feito adulto, não é isso? E ele também fez uma mulher adulta, não é isso? Porque tem gente que quer namorar com costela, e se namora com mulher, não com costela. A costela ainda é muito nova, está em processo de fabricação, não é verdade? Então espere que Deus tenha a pessoa certa para colocar no seu caminho. Uma pessoa trabalhadora, como Rebeca, que deu de beber aos camelos sem o servo pedir, não é? Porque a vida a dois, às vezes precisa tanto um quanto o outro trabalhar, não é? Uma mulher pura, diz que ela era uma virgem, não é isso? A quem varão não havia tocado, não é isso? Não se está falando aqui condenando a vida pregressa, mas de Cristo para frente. Uma coisa é a vida pregressa, outra coisa é a vida de Cristo para frente, não é verdade? Então, Deus abençoe e que nós possamos conservar aquilo que aprendemos. Não case-se com uma pessoa não crente, mas se você já está casado, não o deixe. Deus é o Deus da restauração. Quantos dizem amém, meus irmãos? E nós já vamos concluir neste culto abençoado da Escola Bíblica Dominical. Queremos, em nome do nosso pastor, agradecer a todos os nossos irmãos e lembrar, né, da nossa campanha estadual de oração, na qual estamos envolvidos desde o sábado próximo passado, que teve a abertura desta campanha, com vários objetivos, 10 objetivos, está aparecendo aí para os que estão acompanhando pela TV, não é? Os 10 objetivos, e um dos objetivos é a oração pelas famílias, pela restauração dos lares, né? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração concluindo o trabalho do Senhor, em nome de Jesus. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por este culto que nós prestamos a Ti neste dia. É tão bom estar na Escola Bíblica Dominical. Ó Senhor, para nós adorarmos o Teu nome, contribuirmos como fizemos hoje e também aprendermos a Tua Santa Palavra. Eu te peço, Senhor, por cada item desta campanha de oração na qual já estamos envolvidos, e principalmente pelo item, Senhor, da restauração das famílias, da edificação dos lares. Contempla os solteiros e dá um bom casamento. Contempla os viúvos também que desejam contrair novas núpcias, dirige na escolha certa. Lembra-te também, Senhor, daqueles que já são casados, desde que se converteram e há conflitos no lar, ajuda-os a administrar, salva os esposos, salva as esposas, salva os filhos, traz os desviados de volta, converte os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu te peço, Senhor, pelo presbítero Jonatas Zeder, o irmão Jonas Santana, pela equipe da Rede Brasil, pela superintendência da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do pastor Nadir Jackson Saraiva e toda a equipe, e também pelo nosso pastor presidente Ailton José Alves e toda a diretoria e ministério. Eu te peço por todos os teus servos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.